Então, irmãos, esta é uma das pronúncias já apresentadas para o nome do Salvador, composto por Yod, Re, Vav, Shin e Ain, quando são acrescentados esses sinais diacríticos. Então, pode ser pronunciar Yehoshua. Algumas pessoas pronunciam colocando no lugar do Re um Re e pronuncia Yehoshua, o que na realidade não é compatível com o caracteres hebraico que está ali, não é compatível com aquele sinal, né? Esse caractere, ele tem o valor apenas de um gutural curto e não 2E como o rei. Mas vamos prosseguir. Se nós observarmos, você pode observar que eu apaguei o sinal que valia aí, né? Vou colocar aqui um Kametz Gadol. Esse aqui, ele tem o valor para o português de um A, tá? Ele tem o valor para o português de um A. Aqui, você pode observar que eu apenas apaguei o Sheva e coloquei um Kametz Gadol. Dessa forma, o nome pode ser pronunciado Yahoshua ou Yahoshua, mas o som é mais de um gutural curto, né? Tende-se bem leve para um R e não para 2R. A mesma questão acontece aqui com relação ao Re e o Re. Algumas pessoas usam a mesma forma, né? Nós observamos o quadrado, né? Se nós apagarmos aqui, o valor dele é de CH, que corresponde a 2E. Se nós apagarmos aqui, né? Ele já não tem mais um valor de 2E, mas de um gutural bem curto, né? Ao invés, você pode observar que no nome original não está com Re, mas está com Re. Então não pode ser Yahoshua, mas sim Yahoshua ou Yahoshua, bem bonitinho. Isso eu estou falando apenas da pronúncia, eu estou falando da escrita e não da pronúncia do nome. Estou falando isso aqui para que você possa observar que as pessoas acabam, de uma certa forma, vendo o cabelo em ovo, né? Eles começam a fazer uma certa crítica, em cima da crítica, eu estou fazendo esse comentário para observar que a questão do nome do Salvador é uma questão complexa, que quando nós olhamos para ela por fé, nós conseguimos tirar esses complexos, né? Tirar essas questões humanas e analisar elas de uma forma espiritual e material, porque quando nós fazemos o trabalho com relação à escrita, isso é um trabalho material. Assim, é considerado, com relação ao rei, esta uma das pronúncias mais corretas, né? Então, vamos observar uma outra coisa. Existem algumas pessoas também, isso para satisfazer o ego próprio, eles acabam acrescentando no final do nome um H. No final do nome, eles acrescentam um H. Eu estou acrescentando um H aqui para você observar que se você colocar 2E, se você colocar um gutural curto, o H no final do nome, ele não acrescenta nada na pronúncia do nome. Os caras colocam um H no final só para poder falar que a forma dele está correta, né? Ele quer fazer assim uma anagramologia bom, hein? Para agregar esse nome, que é o nome do Eterno, né? O nome do Todo-Poderoso, composto por Yod, Re, Vav e Re, que é o nome do Eterno, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome do Salvador. Isso para supostamente satisfazer
aquela história de que o camarada ouve falar e fala também, acha que o que ele está falando por ouvir falar está certo. E na realidade nós temos que analisar as coisas em si, observando valores de letra por letra, para ver se precisa de colocar esse H no final para representar o nome. Isso levando em consideração a transliteração que daqui para o português as pessoas usam, né? Y, H, W, H. Então, por causa disso, eles querem acrescentar este H no final do nome. E faz uma coisa muito grave, que é tirar o AI que está originalmente no nome do Salvador e coloca no lugar do AI, eles colocam um V. E debaixo do V, eles colocam esse sinal diacrítico que tem o valor de A. E diz que essa é a forma correta. A forma correta é essa. Chega uma pessoa comum e fala para ele, olha, mas esta forma com H é incompatível com o que se está, né? Com o nome correto. Ele, não, mas a forma correta é essa que ele inventou. Então não é. As coisas não são por aí, né? Não é nós pegarmos do português e levar para o hebraico. A transliteração que nós estamos fazendo é do hebraico para o português. O nosso Salvador, ele falava a língua hebraica, e a questão de nos salvar, nós sermos alcançados por essa dádiva de salvação, por essa bênção maravilhosa, aquilo que ele falar, né, chegará até nós. Isso não há necessidade de mim, de você, de nós falarmos hebraico. O que importa para nós é o nome do Salvador, que é a chave para abrir as moradas celestiais. Então, o nome do Eterno é escrito dessa forma. Quando você coloca esse H no final, com esse sinal de baixo, para satisfazer a sua vontade, você está adulterando o nome do Salvador em hebraico. E o Eterno não quer que nós o sirvamos com uma fé fanática, uma fé doentia, a ponto de você ter que adulterar algo que está em hebraico para satisfazer os seus desejos pessoais. Então não é por aí. Outra coisa bastante importante, meus amados, deixa eu apagar isso aqui para nós analisarmos. A partir do momento que você coloca um H, um rei, no final do nome em hebraico, agora você vai ter que fazer uma transliteração do hebraico para o português. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui, né, o I, o Y, vamos usar o A, que é essa representação daqui vem o H, vai vir o O, né? Vem o Shin, que está para SH, esses sinais diacríticos valem 1, né? Agora, existe um outro problema. Você observa, ele colocou um rei, aqui no final, um rei e um sinal diacrítico. Se ele transliterar da forma que está ali, assim, está errada. Porque em hebraico não está escrito Yahushua. Você pode observar que está escrito um pouquinho diferente. Se nós transliterarmos de lá para cá, ao invés de colocar primeiro o A e depois o V, nós temos que fazer ao contrário. Da forma que está lá, nós temos que colocar o V que está lá e o A. Ao invés de Yahoshua, vai virar Yahoshuha. Yahoshuha. Você pode observar que mudou totalmente a pronúncia do nome, né? Isso é uma questão leve para você observar algumas incoerências que as pessoas fazem para transliterar esse nome do hebraico para o português. Mas uma coisa bastante importante é que esta forma, eu vou escrever aqui, que é mais uma forma usada para pronunciar o nome do Salvador, né? Entre elas, nós vamos observar, depois, quando nós estivermos acabando esse estudo, nós vamos fazer uma análise de qual delas seria mais correta.
Mas correta não. Qual delas você quer pronunciar? Essa é algo que você tem que decidir. Porque essas formas são formas de pronúncia do nome hebraico. Dentre essas formas que eu estou apresentando aqui, eu vou apresentar a você aqui. Eu resolvi usar uma forma que eu resolvi usar, levando em considerações alguns caracteres hebraicos, levando em considerações algumas escritos, né, alguns documentos, até a própria Bíblia, a escritura que nós usamos no dia a dia. Eu, geralmente, para o meu trabalho, as pessoas usam falar muito mal, né, da Bíblia, das escrituras, não, da Bíblia, conjunto de livros. Essa é uma que nós usamos, mas eu prefiro até usar essa Bíblia que nós usamos no dia a dia para falar com você, né? Porque a ideia é nós evangelizar, nós ensinarmos em cima daquilo que as pessoas estão acostumadas a ler, né? Eu não vou pegar uma Bíblia escrita em hebraico para tentar te evangelizar, uma escrita em grego para te evangelizar. A ideia é evangelizar, nós aprendermos, né, em cima de algo que você possa obter na sua casa. Você pode pegar, ler e analisar, né, usando o seu raciocínio, que eu acredito que é maravilhoso, ter feito cada um de nós a sua imagem e semelhança no sentido de conhecimento, sabedoria, etc. Então você pode analisar até onde isso que eu estou falando para você é importante. Você vai analisar aquilo que você observar que tem importância, você possa usar, e aquilo que porventura você achar que não tem importância, você deixa de usar. Ok, meu amigo? Em breve nós estaremos fazendo um outro estudo para falar de uma outra forma que está sendo apresentada como sendo uma das formas de transliteração do nome do Salvador. Tá bem? Ok?